Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal com o tema recursos. Para quem está acompanhando aí os nossos encontros, no encontro passado tratamos do tema recurso em sentido estrito. Fomos até o inciso 9 do artigo 581, mas ele tem inúmeros incisos, lembrando que ele é um rol taxativo. Então, a partir de agora, a gente vai trazer outros incisos para vocês, inclusive com inovação legislativa, para a gente poder entender bem certinho a temática recurso em sentido estrito. Lá da teoria geral, a gente chegou nos recursos em espécie e o primeiro deles é esse, o recurso em sentido estrito. Pois bem, o primeiro tema que nós vamos abordar agora é a partir do inciso 10 do Código de Processo Penal, do artigo 581, e eu preciso que você esteja realmente com a caneta na mão, certo? Com o lápis na mão, o marca-texto na mão e com o teu vade-mecum aberto. Porque existem algumas pegadinhas em alguns incisos que nós vamos tratar a partir desse momento, tá? O inciso 10 diz o seguinte: caberá recurso em sentido estrito da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Olha só que situação, na verdade, delicada. Se você for aprender mais para frente, você vai aprender mais para frente o recurso de habeas corpus, tá? A ação constitucional de habeas corpus, com natureza mista, uns dizem que é recurso, outros dizem que é ação e assim por diante. Você vai perceber o seguinte: nós temos a Delegacia de Polícia, nós temos o Fórum, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Lembrem-se que o habeas corpus ele é sempre protocolado numa instância superior à daquela considerada como autoridade coatora. Então, se um delegado é autoridade coatora, o determinante da prisão é o delegado, o juiz é que é o impetrado do habeas corpus. Se o juiz é quem me mandou prender, automaticamente o Tribunal de Justiça se tornou um impetrado. Se o Tribunal de Justiça mantém a decisão da prisão, os ministros do STJ e aí assim por diante até chegar nos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu preciso que vocês entendam aqui? É que quando você lê o 581, inciso 10, dizendo que cabe recurso em sentido estrito da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, dá a impressão a todos nós de que qualquer decisão que conceda ou negue o HC, caberá à instância superior o recurso em sentido estrito. Só que não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Como funciona então, professor? Eu estou falando aqui do recurso em sentido estrito e o recurso em sentido estrito, ele não vai às instâncias especiais. O que vai às instâncias especiais? Eu brinco com os alunos dizendo assim, né? STJ e STF só recebem recursos com nome chique. Recurso extraordinário, recurso especial, agravo de instrumento, agravo regimental e assim por diante. Certo? Esses recursos que são com nomes comuns, como recurso em sentido estrito, apelação e assim por diante, são tratados aqui embaixo. Então, neste caso, eu vou contar uma coisa para vocês. Olha, presta atenção. Se quem mandou me prender foi o delegado, se ele me prendeu por qualquer motivo, nós temos, na verdade, aqui, nesse primeiro momento, nós temos, na verdade, uma autoridade coatora, delegado. Vou impetrar um habeas corpus ao juiz da comarca. Se este juiz da comarca conceder ou negar o meu habeas corpus, caberá recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça do Estado. No entanto, isso cai bastante na prova da ordem. No entanto, se o delegado prendeu, mas ele prendeu por ordem do juiz, então a autoridade coatora é o magistrado. Se o juiz é a autoridade coatora, ele é a autoridade coatora, eu vou entrar com um habeas corpus no Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça conceder ou negar a ordem de habeas corpus, para onde é que eu vou? Se eu já estou no Tribunal de Justiça, eu preciso ir ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, não é recurso em sentido estrito. Como eu estou indo para as instâncias especiais, o recurso aqui se chama recurso ordinário constitucional. Então, preste atenção nesse detalhe. Se a autoridade, se quem determinar a ordem, conceder ou negar a ordem HC, for o juiz, reze ao TJ. Se quem conceder ou negar a ordem for o TJ, roque ao STJ. Fechou?
Cuidem com essa pegadinha do inciso 10, porque cai bastante na prova. Caiu 2 vezes seguidas na prova da ordem essa situação, tá? O próximo inciso agora também tem sacanagem, também tem pegadinha. E não é só ele, tá? Tem alguns aqui que eu preciso mostrar para vocês. Porque se você olhar no teu vade-mecum, se você olhar embaixo, por exemplo, do inciso 11, do inciso 12, tá? Você vai encontrar ali embaixo uma observação numa letrinha miúda. Ou vai estar escrito assim no teu vade-mecum, vide Lei 7.210 de 84, ou vai estar escrito ali, vide artigo 197 da LEP, Lei de Execução Penal. É isso aí. Toda vez que você se deparar a partir de então com incisos do RESE que tratem da fase de execução penal, de cumprimento de pena, houve, neste caso, uma revogação tácita desses incisos. Porque desde 1984, nós estamos falando de um código de 1941, desde que houve a lei de execução penal em 1984, toda e qualquer situação que ocorra na fase de execução da pena, eu ataco através do agravo em execução, que é previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, da LEP, da Lei 7.810 de 84, certo? Então, assim, ó, cuidem com esse detalhe, porque justamente a LEP, a 7.210 de 84, é que trata desse quesito. Olha o inciso 11. Caberá recurso em sentido estrito, presta atenção aqui, da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Ele está falando do sursis, lá do artigo 77 do Código Penal. Suspender condicionalmente uma pena é porque foi-lhe imposta uma pena, então eu estou na fase de execução. Não cabe rese, cabe agravo em execução. Ah, professor, mas eu protocolei um rese. Vai ser tratado como o princípio da fungibilidade. Mas é feio, né? Protocolar errado, entendeu? Inciso 12, mesma regrinha, olha só. Decisão que conceder ou negar ou revogar o livramento condicional. Livramento condicional está previsto no artigo 83 do Código Penal. Pensa comigo, eu tenho regime fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional. O livramento condicional vem depois do regime aberto, então eu já sou um preso condenado que já cumpri minha pena nos regimes mais severos e cheguei no regime aberto. Daqui para frente agora o meu próximo passo é ganhar o livramento condicional. Houve concessão negativa ou revogação do livramento, cabe agravo em execução. Então já temos 2 incisos aí mortos no RESE porque não se aplica, tá bom? Passamos adiante. O inciso 13 volta para o RESE. Caberá recurso em sentido estrito à decisão que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. Qualquer situação em que um juiz venha dizer anula o processo inteiro, o Ministério Público vai fazer um recurso em sentido estrito. Anula o processo uma parte, o Ministério Público ou a defesa podem recorrer daquela situação. O querelante pode recorrer, o assistente de acusação pode recorrer, certo? Toda vez que houver uma decisão anulando parte do processo ou todo o processo, caberá recurso em sentido estrito. Tá bom? Está aí previsto no inciso 13, que voltou para o RESE, porque o 11 e o 12 é agravo em execução. Vou mais além, tá? Para quem estudou comigo aí o Tribunal do Júri, por exemplo, no inciso 14, diz assim, ó, caberá recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Lembra que em outubro o juiz, na verdade, de acordo com o número da população, de habitantes do município, seleciona um número de jurados, que é aquele número de jurados que servirá para o ano seguinte inteiro. Por exemplo, Balneário Camboriú e região trabalha com 300 a 700 nomes. Eu, juiz, seleciono isso em outubro, publico a lista definitiva em novembro. Se eu incluir você nessa lista de novembro, ou se eu excluí-lo dessa lista de novembro, caberá recurso em sentido estrito. Pode ser que eu exclua você sem motivo algum, pode ser que eu o inclua, mas você já fez parte no ano anterior. A lista de novembro de 2021 servirá para 2022 inteiro. Deverá ser atualizada essa lista quando?
outubro e novembro de 2022. Então, inciso 14, cabe reze da decisão que incluir ou excluir jurados dessa lista geral. Inciso 15, caberá recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Lembra que a deserção só cabe agora em caso de falta de pagamento de preparo. Não preparou um recurso, pagou as custas de um recurso de ação penal privada, porque a ação penal pública não tem custas, seria a falta de preparo um dos motivos. E o fato de denegar a apelação, dizer não recebo, não conheço da apelação, puxa uma flechinha no teu caderno aí e anota assim, ó, cuidado com a carta testemunhável. Porque existe um recurso que nós vamos usar mais para frente chamado carta testemunhável que serve para destrancar recursos que não são conhecidos, não são recebidos. Tá? Mas cuide porque se for uma decisão que denegou a apelação, não é carta testemunhável, é recurso em sentido estrito. 581, inciso 15 do CPP. Tá? Inciso 16. Da decisão que ordenar, caberá reze da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de uma questão prejudicial. Professor, o que é uma questão prejudicial? Nós temos questões prejudiciais homogêneas e heterogêneas. Questão prejudicial homogênea é quando a apuração de um crime contra você depende de uma análise de outro processo crime. Questão prejudicial homogênea. Você está sendo acusado de receptação, mas está preso um rapaz lá acusado do furto daquilo que em tese ele vendeu para você. Perceba que se ele for absolvido do furto, absolve você da receptação. Se ele for condenado pelo furto, você pode ser condenado pela receptação. Isso é uma questão prejudicial homogênea. O que é uma questão prejudicial heterogênea? Quando eu dependo de áreas distintas. Estou casando. Nossa, Rigueira, você está casando? Isso, só que eu sou casado. E esse meu casamento está sendo discutido lá no cível se é válido ou não, porque eu casei com uma moça de 11 anos de idade. Ah, não pode. Eu casei com uma moça de 15 anos de idade, 16. Será que é válido? Entendeu? Então, assim, ó, a questão prejudicial heterogênea. Para caracterizar a bigamia aqui, eu dependo da validade do casamento lá. O que diz ali, então? Caberá recurso em sentido estrito da decisão que ordenar a suspensão, suspende o processo criminal, em virtude da questão prejudicial, que pode ser homo ou heterogênea. Essa decisão é atacada através do recurso em sentido estrito. Tá? Inciso 17. Inciso 17 eu quero que você coloque asterisco de novo. Olhe embaixo nas letrinhas miúdas se não está escrito lá. Vídeo Lei de Execução Penal 7.210 de 84 ou artigo 197 da LEP. Caberá reze da decisão que decidir sobre a unificação de penas. Não, senhor, não, senhora. Unificar penas é atacada através de agravo em execução. Então preste atenção nesse item. Beleza? Vou mais adiante. Caberá recurso em sentido estrito. Agora sim, de novo, inciso 18. Da decisão que decidir o incidente de falsidade. Isso. Uma vez que eu estou num processo penal e eu avento a tese de uma falsidade documental, por exemplo. Abre-se o incidente de falsidade e o juiz decide no incidente de falsidade. Seja pela falsidade daquele documento, determinando seu desentranhamento, a remessa ao Ministério Público para apurar o fato, o crime praticado, ou então até mesmo negando a falsidade daquele documento, dizendo não, ele não é, ele é verdadeiro, ele permanecerá nos autos. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, certo? Que é da decisão que decidir sobre o incidente de falsidade. Olha que interessante. Não é um exemplo clássico de uma decisão interlocutória. Eu estou resolvendo algo no meio do processo que não atua culpa ou inocência. Então, o inciso 18 é atacado através de recurso em sentido estrito. O 19 merece asteriscos, merece destaque. Mas adivinha o que cabe no inciso 19? Agravo em execução. Caberá reze, mentira, agravo em execução da decisão que decretar a medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença. Pensa comigo, eu estou na verdade sendo processado, eu acabei sendo condenado, eu sou imputável, eu sou capaz de entender o caráter ilícito do fato
e ali está fluindo. Porém, no curso da execução penal, eu fico doente mental. Eu tenho perturbações mentais, a ponto de me tornar inimputável. O incidente de insanidade mental que trata lá no início do Código de Processo Penal diz que eu devo fazer um exame, e se atestar que durante a execução da pena eu me tornei insano, deve ser convertida a minha pena em medida de segurança. Internação em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Feito isso, da decisão que decretar a medida de segurança, depois de transitar em julgado, cabe agravo em execução e não recurso em sentido estrito, porque eu estou tratando da fase de execução da pena, tá? Inciso 20, mais uma atacada aí também através do agravo em execução, tá? Caberá agravo em execução e não rese a decisão que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Imagine que eu estivesse fazendo tratamento ambulatorial, transgredi aquela medida de segurança, logo eu vou ser internado no hospital psiquiátrico ou para tratamento ambulatorial. Cabe agravo em execução, é fase de execução. Agora tem uma chuva dessas, tá? Cuida porque tem várias que são atacadas através de agravo. A prova da OAB diz que é rese, tá errado. E eu também coloco nas provas que é rese, os concursos colocam que é rese, porque o aluno que estuda pela lei seca esquece de observar as letrinhas miúdas embaixo do inciso. Inciso 21. Caberá agravo em execução e não rese da decisão que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774 do CPP. Medida de segurança é fase de cumprimento de pena ou de sanção em si, logo agravo em execução. Inciso 22. Da decisão que revogar a medida de segurança, tá vendo? Tudo medida de segurança. Inciso 23, eu vou mais além. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. Quando que uma lei admite uma revogação de uma medida de segurança? Quando, anota aí, cai muita prova, quando cessa a periculosidade do agente. Imagine que eu, doente mental, fui internado no hospital psiquiátrico. Minha internação vai ter prazo de 1, 2 ou 3 anos, podendo ser prorrogado. Só que eu melhoro. O perito faz uma avaliação e eu melhorei. Cessou o meu perigo, cessou a minha periculosidade. Deve-se haver revogação da medida de segurança e devo voltar para casa. Ah, mas foi negado. Caberá agravo em execução e não rese como está previsto no 581. Então, ó, inciso 20, agravo. 21, agravo. 22, agravo. Estou no 23 já e é agravo em execução. E o 24 também. O 24 também, porque o 24 diz o seguinte: caberá agravo em execução e não rese da decisão que converter a multa em detenção ou prisão simples. Eu quero até que você faça duas observações. Primeiro, porque se um juiz maluco fizer isso, caberá agravo em execução mesmo. Sabe por quê? Porque não se converte mais, por decisão do Supremo Tribunal Federal há bastante tempo já, não se converte mais pena de multa em pena de prisão. São penas autônomas. Eu posso prender você com reclusão, fechado, semiaberto e aberto, com detenção, semiaberto e aberto, ou prisão simples, que se assemelha muito à prisão civil. E ainda posso lhe aplicar a pena de multa. As penas privativas de liberdade, essas que eu mencionei anteriormente, podem ser convertidas em penas restritivas de direito. Serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos, perda de bens e valores. Está lá no artigo 43 seguinte do Código Penal, perfeito? Mas não pode haver conversão da pena de multa que você não pagou para uma pena de prisão. A pena de multa deve ser executada como uma dívida fiscal, perfeito? Para fechar os incisos do 581, e aí no nosso próximo encontro nós vamos tratar com prazos, disposições do rese e assim por diante, eu tenho o inciso 25 incluído agora, quentinho no Código de Processo Penal, junto com o pacote anticrime. O que diz o inciso 25? Se não tem no VADMEC teu aí, compra um novo. Está escrito assim, ó: caberá recurso em sentido estrito da decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28 desta lei. Então o que acontece? O Código 28A, o Código de Processo Penal hoje admite, em determinados crimes, o acordo de não persecução penal.
O Ministério Público veio e propôs o acordo de não persecução penal. O réu aceitou o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público e o magistrado não quis homologar. Da decisão que recusa a homologação do acordo, cabe recurso em sentido estrito do inciso 25, inovação legislativa do Código de Processo Penal. Perfeito? A partir desse momento, então, a gente fechou a análise do artigo 581, nós estamos com 25 incisos. Vários incisos são atacados através da grave execução, porque é fase de execução penal, e no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar daí com algumas disposições ligadas a prazo, aos pressupostos, lembra? Os pressupostos objetivos e subjetivos. Vamos falar de prazo, de forma prescrita em lei, né, do cabimento em si, e vamos falar de alguns artigos que são relevantes ligados ao recurso em sentido estrito. Espero vocês, até lá!